Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de matemática de hoje nós vamos continuar as atividades com a ideia de localização, tá? E de movimentação. Primeira atividade aqui, número 5. André vai levar seu cachorro para brincar e correr no parque. Então nós temos aqui, bem em cima, o André com o seu cachorrinho. O que é para fazer? Na letra A, trace um trajeto para ir da casa de André até o parque e descreva esse trajeto. Então aqui está o parque. Aqui está o parque, tá? Então o que está pedindo? Para vocês descreverem um trajeto para ele chegar até aqui. Então, por exemplo, quantas quadras ele vai para frente, para qual lado ele vai virar, se é esquerda, direita, tá bom? Nesse sentido, vocês vão fazer o desenho do trajeto, tá? Do jeito que vocês quiserem. E vão depois escrever, explicar o que ele vai fazer. Vai andar tantas quadras para frente, ou vai virar para a esquerda, vai virar para a direita. Continua em frente tantas quadras, tá bom? Como se fosse, pode se colocar sendo vocês, tá? Só que lembre que o André, ele está vindo aqui de frente, ele está de frente conosco. Então, a direita dele e a esquerda dele são opostas da nossa, tá bom? Letra B. Converse com os seus colegas para descobrir se todos traçaram o mesmo trajeto. Tem várias possibilidades, tá, pessoal? Então, aqui, pelo menos uma criança, acho que um aluno vai fazer um caminho diferente, porque tem várias opções, tá bom? Letra C. Caminhando 2 quadras em frente e virando à direita. Então, eu vou fazer o que está pedindo na letra C, tá bom? Ó, vamos ver. Caminhando 2 quadras para frente. Então, ele está aqui. Ele vai vir 1 quadra para frente, 2 quadras para frente. Virando à direita. A direita dele é para cá. Então, ele vai virar para cá. Virando à direita e caminhando 1 quadra. Então, ele vai virar para a direita e vai caminhar 1 quadra. Depois, ele está de frente aqui. Ele está de frente. Aqui é como se tivesse a criança. Ele está de frente aqui nessa rua, nessa esquina. Ele vai virar para a esquerda. Então, se ele está de frente, aqui é a direita dele, para cá a esquerda dele. Então, ele vai virar para a esquerda e vai andar 1 quadra. Não, 2 quadras. 1, 2. Aonde André chegou? Então, vocês vão responder aqui qual é o local que ele chegou, certo? Vamos continuar. Questão 6. Observe o mapa a seguir. No mapa a seguir, as rotas indicadas pelo aplicativo de trânsito do aparelho celular do pai de André para ir da escola até o cinema. Então, nós temos aqui a escola e aqui o cinema. Então, foram dados 2 caminhos. O caminho aqui, traçado da cor vermelha, e aqui da cor verde. Foi dado 2 opções de trajeto, certo? A pergunta: descreva o caminho mais curto indicado pelo aplicativo. Então, vocês vão analisar qual percurso, qual caminho seria o mais curto, o mais rápido. Então, pensando nas quadras, qual percorreria uma menor quantidade de quadras, quarteirões, tá bom? Vocês vão analisar o caminho vermelho e o verde e vão responder aqui, certo? Continuando em outra página. Vamos lá, pessoal. Então, aqui agora o exercício 7, certo? Exercício 7. Observe a localização dos animais
em uma malha quadriculada. Então, aqui os animais estão distribuídos numa malha quadriculada que nós temos na horizontal, aqui na horizontal, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na vertical, que é em pé, nós temos a letra do alfabeto A até o F. E os animaizinhos estão distribuídos ali na malha quadriculada. Primeira pergunta. Indique a localização de cada animal escrevendo primeiro o número da coluna e em seguida a letra que indica a linha. Então, aqui, a coluna indicada pelo primeiro número da coluna e depois a linha pelo número, né? É que eu acho que aqui inverteu na hora de falar, pessoal. Primeiro é a linha, tá? Eu acho melhor analisar assim. Primeiro analisar a linha e depois analisar a coluna, tá bom? Então, como se fosse uma tabelinha, as linhas aqui da tabela, linha A, B, C, D e F, e as colunas aqui, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então vamos lá, o golfinho, eu vou fazer o golfinho com vocês e vocês fazem as outras duas coordenadas. Então o golfinho, ele está em qual linha? Vamos olhar? O golfinho, eu vou acompanhar o golfinho aqui. Qual linha ele está? Ele está na letra E. Na linha E. Em qual coluna o golfinho está? Na coluna 7. Então, a localização do golfinho aqui é E7. Vocês vão fazer a mesma coisa para o canguru e para o papagaio, tá bom? Continuando aqui. A localização dos animais foi escrita considerando duas informações: o número da coluna e a letra referente à linha, tá? Essas informações representadas por meio de um par coluna e linha são chamadas de coordenadas. Então, por exemplo, quando alguém pedir para vocês a ideia de localização, localizar no mapa, localizar numa malha quadriculada, vai pedir o local que se encontra certa coisa, vai pedir, quais são as coordenadas? Então, quando joga batalha naval, por exemplo, quando você quer atirar em certa região, você fala as coordenadas. Quais são as coordenadas? Por exemplo, se eu quisesse dar um tiro aqui no B6, então seria no B6. Eu falei a coordenada onde eu quero atirar. Então, seria aqui no B6. Se eu falasse B8, seria aqui. B e o 8, tá? Então, quando eu falo as coordenadas, eu estou aqui trabalhando com a posição do objeto, analisando a linha que ele se encontra e a coluna que ele se encontra, tá bom? Então, tanto a linha quanto a coluna. Continuando, certo, pessoal? Letra B. Desenhe uma estrela na coordenada 1F. Então, aqui em cima, na coordenada 1 e F, vocês vão localizar onde que está a coluna 1 e a linha F e vão fazer o desenho de uma estrelinha, tá? Na coordenada 1F ou F1, tanto faz, né? Linha, coluna ou coluna e linha. Não vai mudar, certo? A localização, a coordenada
F1. Número 8. Felipe representou em uma malha quadriculada a localização de alguns lugares aonde ele irá no dia de hoje. Observe. Então, ele fez o desenho aonde ele vai. Na casa dele, na escola. Então, aqui está a casa dele, aqui a escola e aqui o circo. Preencha a tabela com as coordenadas das localizações indicadas. Então, vocês vão analisar qual linha ele vai. Então, vocês vão analisar primeiro a linha e depois a coluna. Então, por exemplo, faz de conta que aqui fosse o mercado e ele fosse ao mercado. Então, na localização, o mercado está na linha E e na coluna 5. Então, por exemplo, a coordenada aqui. Opa, deixa eu mudar. A coordenada aqui do exemplo, como se fosse o mercado, seria E5. Vocês vão fazer a mesma coisa com a casa, com a escola e com o circo, ok? Continuando aqui, pessoal, atividade na página 32, a número 9 fala o seguinte: pinte na malha quadriculada a seguir os quadrinhos cujas localizações são representadas pelas seguintes coordenadas. Então, nós vamos pintar. Então, vou fazer aqui a primeira coordenada. Qual que é a primeira coordenada? 2C. Então, eu vou olhar aqui, vou localizar coluna 2, linha C. Então, eu vou pintar a localização da coluna 2 com a linha C. Depois é o 2 e o D. Aqui já estou na mesma coluna, só que na linha de cima. 2D. Vocês vão pintar certinho os quadradinhos. Depois que vocês pintarem todas essas coordenadas, vai ter a pergunta: que figura geométrica você representou nessa malha? Então, depois que vocês pintarem todas, vocês vão enxergar uma figura geométrica, bem conhecida. Daí, vocês vão escrever o nome dessa figura aqui, tá bom? A número 10. Número 10. Uma das figuras representadas na malha quadriculada a seguir é diferente das demais e quer saber qual é a coordenada que ela está presente. Então, vocês vão olhar bem todas as setas e vão identificar qual está diferente. Aqui estiver diferente, opa, achei, é essa, circula. Qual é a localização? Vocês vão olhar qual linha ela está presente e em qual coluna ela está presente. E vão escrever aqui, ok? Número 11. Na malha quadriculada a seguir, desenhe. Então, vocês vão desenhar algumas figurinhas geométricas. Um quadrado em 1A. Então, um quadrado em 1A vai ser na linha A e na coluna 1. Então, aqui, na linha A e na coluna 1. Então, vocês vão desenhar um quadrado. AB, vocês vão desenhar um círculo. Vão desenhar um círculo na linha D e na coluna 5, tá? Um triângulo, vocês vão desenhar um triângulo. Um triângulo na linha E e na coluna 2. E um retângulo, vocês vão desenhar um retângulo na linha B e na coluna 6, tá bom? Dúvida, podem perguntar, pessoal. Para finalizar, então, nós vamos fazer a última atividade da página 33, número 12. Continuando, então, pessoal, a última atividade da aula, número 12. Observe na malha quadriculada a planta da sala de aula de André. Então, nós temos aqui as crianças
tá? Com a professora. E tem aqui também, na malha quadriculada, as linhas e as colunas. Tem algumas perguntas sobre as coordenadas. Então, primeira pergunta. Qual a coordenada que indica a localização da professora? A professora, qual vai ser a coordenada que a professora se encontra? Letra B. A localização de André na sala de aula é dada pela coordenada 3C. Marque com o X onde o André está. Então, vocês vão localizar a coordenada 3C. Coluna 3 e linha C. Vocês localizaram, vão fazer um xizinho ou circular, que é o André. Depois a C. Marina está sentada na localização indicada por 1A. Então, ela está na coordenada 1A. Contorne a figura da aluna Marina. Então, vocês vão circular a aluna Marina na coordenada coluna 1 e linha A. Tá bom? Feito isso, pessoal, a número 13 teria que ser feita se a gente estivesse em sala de aula. Que fala assim, escreva a coordenada que indica a localização onde você se senta. Como nós não estamos, a gente pode deixar sem fazer no momento, tá? Mas a gente já treinou bastante os exercícios de localização. Então, sempre eu vou analisar a coordenada. A localização da coordenada se dá por 2 unidades, né? Eu posso olhar linha e coluna, tá bom? Bons estudos, pessoal. Abraço.